Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conectado. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja lar e ainda mais online, para se conectar e pertencer. Muitos benefícios advirão. Aqui agora eu vou compartilhar exclusivamente para você que está aí conectado. A parousia, a segunda vinda em glória de Jesus Cristo, Hios Theos, e ainda mais a ressurreição, o julgamento preparado, os livros abertos e a sentença pronunciada e executada. Se sente confortável para ouvir? Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia? Esse é o momento. Sua vida, sua responsabilidade. Pense mentalmente. Jesus Cristo Hios Theos irá de maneira magnífica descer do céu com todos os seus anjos, ángelos. Jesus Cristo Hios Theos está agora no céu dos céus, ou como o apóstolo expressa, muito acima de todos os céus. Efésios capítulo 4, versículo 10. A Bíblia diz, eu acredito. E lá, ele, Jesus Cristo Hios Theos, tem estado desde a sua ascensão, estando lá entronizado em glória, no meio de milhões de anjos e espíritos abençoados. Mas, no momento que chegar o tempo, Kairos, designado para o dia do julgamento, o aviso será dado naquelas regiões felizes e Jesus Cristo Hios Theos vai descer à terra, a este mundo, acompanhado por todas as hortes celestiais, da maneira mais solene, terrível e gloriosa. Jesus Cristo Hios Theos virá com divina majestade. Ele, Jesus Cristo Hios Theos, virá na glória do Pai com os seus anjos. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Coloque a Bíblia em sua mente. Posso argumentar a glória da aparência de Jesus Cristo Hios Theos, de sua aparência em outras ocasiões. Quando ele, Jesus Cristo Hios Theos, apareceu na transfiguração,
seu rosto brilhava como o sol, e as suas vestes eram brancas como a luz. O apóstolo São Pedro falou dessa aparência em termos magníficos, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 17. Fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Theos, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia diz, eu acredito. E ainda mais a aparição de Jesus Cristo aos Theos, a Saulo, que agora é Paulo, em sua conversão, e a João, exilado na ilha de Patmos. Era magnífica a aparência de Jesus Cristo aos Theos. Eu posso afirmar, segundo as Escrituras, que o aparecimento de Jesus Cristo aos Theos no dia do julgamento será muito mais do que qualquer um desses, pois a ocasião será muito maior, intensa. Quão gloriosa, então, será a comitiva de Jesus Cristo aos Theos, composta de tantos milhares de tais anjos. E quão mais glorioso aparecerá Jesus Cristo aos Theos, o próprio juiz, do que seus assistentes. Jesus Cristo aos Theos vai descer assim aos nossos ares, a tal distância da superfície da terra, pelo que todos, quando estiverem reunidos, o verão. A Bíblia diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz, eu acredito. Jesus Cristo aos Theos fará essa aparição repentinamente e para a grande surpresa dos habitantes da terra. É, portanto, comparado a um grito à meia-noite, pela qual os homens são despertados com grande surpresa. Quero que se lembre disso. Ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Assim que Jesus Cristo aos Theos descer, a última trombeta vai soar como uma notificação para que toda a humanidade apareça. Nesse som poderoso e intenso, os mortos serão imediatamente ressuscitados e os vivos transformados. A Bíblia diz, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. E ele enviará seus anjos com grande som de trombeta. Mateus 24, 31. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus,
descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia? Fica conectado. Haverá um grande e notável sinal dado para a ressurreição dos mortos, que será um som poderoso, causado pelos anjos de Deus, que atenderão a Jesus Cristo e os Theos. Após isso, todos os mortos ressuscitarão de seus túmulos. Todos, pequenos e grandes, que viveram na terra desde a fundação do mundo, aqueles que morreram antes do dilúvio e aqueles que se afogaram no dilúvio, todos os que morreram desde aquela época e que morreram para o fim do mundo. Haverá uma grande movimentação na face da terra e na água, em trazer osso a seu osso, em abrir sepulturas e reunir todas as partículas dispersas de cadáveres. A terra entregará os mortos que nela estão, e o mar entregará os mortos que nele estão. No entanto, as partes dos corpos de muitos que foram divididas e espalhadas, embora muitos foram queimados e seus corpos transformados em cinzas e fumaça e levados aos quatro ventos, mesmo que muitos tenham sido comidos por bestas selvagens, aves do céu e peixes do mar, por mais que muitos tenham sido consumidos na face da terra, a grande parte de seus corpos tenha ascendido em exalações, contudo, Jesus Cristo e os Theos, o Deus onisciente e onipotente, pode imediatamente trazer cada parte à sua posição novamente. Quero que se lembre disso. Desta vasta multidão, alguns ressuscitarão para a ressurreição da vida e outros ressuscitarão para a ressurreição da condenação. A Bíblia diz: todos os que estão nas sepulturas ouvirão a sua voz e sairão. Os que praticarem o bem para a ressurreição da vida, os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Disse Jesus Cristo e os Theos em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia? Faça desse momento um marco histórico em sua vida. Quando os corpos estiverem preparados, as almas que partiram vão entrar novamente em seus corpos e ser reunidas a eles para nunca mais serem separadas. As almas dos ímpios, aquelas pessoas que não obedeceram ao Evangelho de Jesus Cristo e os Theos e não deram glória nem se arrependeram de seus pecados, as almas dos ímpios
serão tiradas do inferno. Embora não da miséria, e muito contra a vontade, entrarão em seus corpos, que serão apenas prisões eternas para eles. A Bíblia diz em Apocalipse 20:13, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. As almas dos ímpios vão erguer os olhos cheios do maior espanto e horror ao ver seu terrível juiz, Jesus Christos Ios Theos. Os corpos com os quais eles estarão serão os mais imundos e asquerosos, correspondendo assim apropriadamente à torpeza moral interior de suas almas. Quero que se lembre disso. As almas dos justos, dos cristãos, descerão do céu juntamente com Jesus Christos Ios Theos e seus angelos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, os que dormem em Jesus, Deus os trará com ele. Fica de olho na Bíblia. As almas dos justos, dos cristãos, serão reunidos aos seus corpos para que possam ser glorificados. Eles, os cristãos, irão receber seus corpos preparados por Deus para que seja mansões de prazer por toda a eternidade, adequados para os usos, exercícios e deleites de almas perfeitamente santas e glorificadas. Quero que se lembre disso. Eles, os cristãos, serão vestidos com uma beleza superlativa, semelhante àquela do corpo glorioso de Jesus Christos Ios Theos. A Bíblia diz, o qual mudará o nosso corpo vil para que seja semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia? Fica conectado. Os corpos dos cristãos ressuscitarão incorruptíveis, não mais sujeitos a dores ou doenças, e com vigor e vivacidade extraordinários. A Bíblia diz, é semeado em desonra, é ressuscitado em glória, é semeado em fraqueza, é ressuscitado em poder, é semeado um corpo natural, é ressuscitado um corpo espiritual. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 43 e 44. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. Com muita alegria, as almas e os corpos dos santos, dos cristãos, se encontrarão. E com júbilo, eles levantarão a cabeça de suas sepulturas para contemplar a visão gloriosa da aparição de Jesus Christos Ios Theos.
Essa será uma visão gloriosa. Ver os cristãos se levantando de seus túmulos, deixando sua corrupção e revestindo-se de incorrupção e glória. Quero que se lembre disso. Ao mesmo tempo, os cristãos que estarão vivos na terra serão transformados. Seus corpos passarão por uma grande mudança em um momento, em um piscar de olhos. A Bíblia diz: eis que vos mostro um grande mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, num piscar de olhos, na última trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Os ímpios vivos serão transformados em coisas hediondas, que responderão às almas repugnantes que neles habitam e estarão preparados para receber e administrar tormentos eternos sem dissolução. Quero que se lembre disso. Mas os corpos dos justos, os corpos dos cristãos, serão transformados na mesma forma gloriosa e imortal em que aqueles que serão ressuscitados aparecerão. Todos eles levados a comparecer diante de Jesus Cristo e os teós. Os salvos serão colocados à direita, os ímpios à esquerda. A Bíblia diz: eu acredito. Os ímpios, embora relutantes, embora cheios de medo e horror, serão conduzidos ao tribunal. No entanto, ninguém escapa de Jesus Cristo e os teós, o Deus inescapável. Os ímpios precisam vir ao juiz Jesus Cristo e os teós e ficar à esquerda dos demônios. Os justos, os salvos, serão conduzidos com alegria a Jesus Cristo e os teós. Os salvos irão com júbilo e arrebatamento de alegria encontrar o Salvador, o noivo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Yeshua HaMashiach e Jesus Cristo e os teós. Vi a sua presença e ficar à sua direita. Os livros serão abertos. A Bíblia diz: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. As obras dos justos e dos ímpios serão reveladas para que sejam julgados de acordo com elas, e essas obras serão julgadas de acordo com a regra escrita e designada. Quero que se lembre disso. Em primeiro lugar, as obras dos justos, dos salvos e dos ímpios serão lembradas. O livro da memória de Deus será aberto pela primeira vez. Quero que se lembre disso. As várias obras dos filhos dos homens são, por assim dizer, escritas por Deus em um livro de recordações. A Bíblia diz: um livro de recordações foi escrito
diante dele. Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Por mais que os ímpios estejam dispostos a menosprezar seus próprios pecados e esquecê-los, no entanto, Jesus Cristo Theos nunca se esquece de nenhum deles. Nesse sentido, no dia do julgamento, Deus não se esquece de nenhuma das obras dos salvos dos santos. Se eles derem apenas um copo de água com espírito de caridade, Deus se lembrará disso. As obras más dos ímpios serão então trazidas à luz, manifestadas. Com relação a esses pecados, eles serão chamados a prestar contas para ver que resposta podem dar por si mesmos. A Bíblia diz: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens falarem, eles darão conta no dia do juízo. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Disse Jesus Cristo Theos. E o apóstolo Paulo disse: assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. No momento de decisão em Jesus Cristo Theos, sua alma é salva, seu destino é selado. Consegue entender isso? As obras dos santos, dos cristãos, também serão apresentadas como evidência de sua sinceridade e de seu interesse na justiça de Jesus Cristo Theos. Tanto bem quanto mal serão julgados de acordo com suas obras. A Bíblia diz: e os mortos foram julgados pelas coisas que se achavam escritas nos livros segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, diz: e foram julgados cada um segundo as suas obras. Embora os justos sejam justificados pela fé e não por suas obras, eles serão julgados de acordo com suas obras ou boas obras. Então, as obras serão apresentadas como sinal de sua fé. Consegue entender isso? Sua fé naquele grande dia será provada por seus frutos. Mateus 12, 37. Por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. A Bíblia diz, eu acredito. Nem devemos entender apenas os atos externos ou os pensamentos expressos externamente, mas os próprios pensamentos e todas as operações internas do nosso coração. A Bíblia diz: eu sou, ego em mim, aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia? Fica conectado. Naquele dia, a maldade secreta e oculta será trazida à luz, manifestada. Toda impureza, injustiça e violência de que os homens são culpados em segredo serão manifestos tanto aos anjos como aos homens. Então será mostrado
como este e aquele homem se entregaram a imaginações perversas, desejos e vontades lascívios, avarentos, maliciosos, os ímpios. Quero que se lembre disso. As obras dos salvos que foram feitas em segredo serão então tornadas públicas, e mesmo as piedosas e benevolentes afeições e desígnios de seus corações, de modo que o caráter real e secreto de ambos, os santos e pecadores, será então mais claramente exibido publicamente. Quero que se lembre disso. A sentença será pronunciada. Jesus Cristo Zios Theos dirá aos ímpios à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Quão terríveis serão essas palavras de Jesus Cristo, Zios Theos, para os moribundos e desesperados miseráveis à sua esquerda. Como elas vão perfurá-los até a alma. Essas palavras mostram a maior ira e aversão. Jesus Cristo, Zios Theos, os convidará a partir. Ele, Jesus Cristo, Zios Theos, os enviará para longe de sua presença, os removerá para sempre bem longe de sua vista, para uma separação eterna de Deus, por serem os mais asquerosos e inadequados para habitar em sua presença e desfrutar de sua comunhão. E Jesus Cristo, Zios Theos, o chamará de malditos. Partam, malditos, a quem pertence a cólera eterna e a ruína, que estão por sua própria maldade preparados para nada mais a não ser para serem tições de fogo do inferno, que são os objetos adequados e vasos da vingança e fúria do Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo Zios Theos. Para o fogo, ele e Jesus Cristo Zios Theos não os enviará meramente para uma prisão asquerosa, o receptáculo da sujeira e do lixo do universo, mas em uma fornalha de fogo. Essa vai ser a morada dos ímpios. Ali vão ser atormentados com a mais terrível dor e angústia. Para o fogo eterno. A eternidade nessa frase de Jesus Cristo Zios Theos, que agrava infinitamente a condenação e tornará cada palavra imensamente mais terrível, profunda e surpreendente para as almas que a receberem. Preparado para o diabolos e seus anjos. Isso mostra a grandeza e a intensidade dos tormentos, assim como a parte anterior da frase determina a duração. Para o fogo eterno, preparado para o diabolos e seus angelos, mostra o horror
aquele fogo ao qual eles serão condenados, que é o mesmo que está preparado para os demônios, aqueles espíritos imundos e grandes inimigos de Theos. Sua condição, a condição dos ímpios, será a mesma dos demônios em muitos aspectos, particularmente porque eles vão queimar no fogo eterno para sempre, por toda a eternidade. Esta sentença, sem dúvida, será pronunciada tão terrível que será uma assombrosa manifestação da ira do juiz, Jesus Christos Ios Theos. Haverá cólera divina, santa e onipotente, manifestada no semblante e na voz do juiz. E não sabemos que outras manifestações de ira acompanharão essa frase para o fogo eterno preparado para o diabolos e seus anjos. Talvez seja acompanhada de trovões e relâmpagos muito mais terríveis do que foram no Monte Sinai na promulgação da lei. Correspondente a essas exibições de ira divina serão as aparências de terror, de espanto mais horrível nos condenados. Como todos os seus rostos ficarão pálidos, como a morte se assentará em seus semblantes quando essas palavras forem ouvidas. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabolos e seus anjos. Que gritos, gritos, gemidos dolorosos. Que tremor e ranger de mãos e ranger de dentes haverá então. Mas, com aspecto mais benigno, da maneira mais afetuosa e com as mais doces expressões de amor, Jesus Christos Ios Theos convidará seus santos, sua igreja, à sua direita à glória, dizendo: Vinde, vinde benditos de meu Pai. Herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Ele, Jesus Christos Ios Theos, não lhes ordenará que saiam diante dele, mas que venham a ele, para ir aonde ele for, habitar onde ele, Jesus Christos Ios Theos, habita, para desfrutá-lo e participar com ele. Ele, Jesus Christos Ios Theos, o chamará bem-aventurado de meu Pai. Bem-aventurados por aquele cuja bênção é infinitamente a mais desejável, a saber, Theos. Quero que se lembre disso. Herdar o reino. Eles, os salvos, não são apenas convidados a ir com Jesus Christos Ios Theos e morar com ele, mas herdar um reino com ele, sentar-se com ele, Jesus Christos Ios Theos, em seu trono e receber a honra e a felicidade de um reino celestial. Consegue imaginar? Preparado para você desde a fundação do mundo.
Isso denota o amor soberano e eterno de Jesus Cristo Zios Theos como a fonte de sua bem-aventurança. Ele, Jesus Cristo Zios Theos, os coloca em mente e se agrada de aplicar seu amor muitos antes que existissem, mesmo desde a eternidade. Portanto, Deus fez o céu de propósito para eles e o preparou para seu deleite e felicidade. Você está interessado em ouvir a palavra de Deus, a Bíblia? Você está interessado em entregar sua alma para Jesus Cristo Zios Theos? Em seguida, será executada a sentença conforme Mateus capítulo 25, versículo 46. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. No momento que as palavras da sentença, uma vez tiverem saído da boca do juiz, Jesus Cristo Zios Theos, então aquela vasta e inumerável multidão de homens ímpios irão embora, serão expulsas, terão que partir com demônios e com gritos, e mais gritos sombrios serão lançados na grande fornalha de fogo preparada para o castigo dos demônios, e os trovões e os relâmpagos perpétuos da ira de Deus os seguirá. Consegue imaginar? Nessa fornalha, o fogo eterno, eles vão entrar em alma e corpo, para nunca mais sair. Ali os ímpios passarão eras eternas lutando com os tormentos mais excrucidantes e clamando no meio das chamas mais terríveis e sob a cólera mais insuportável, e ainda mais o diabo, o anticristo e o falso profeta. Quero que se lembre disso, aqui e agora. Jesus Cristo Zios Theos deu à sua igreja aquela beleza perfeita e coroou-a com aquela glória, honra e felicidade que foram estipuladas no pacto da redenção antes que o mundo existisse, e que ele, Jesus Cristo Zios Theos, morreu para obter por eles, e tendo feito dela uma igreja verdadeiramente gloriosa, completa de todas as maneiras, irá apresentá-la perante Deus Pai, sem mancha, ou ruga, ou qualquer coisa semelhante. Assim, os santos, os cristãos, serão instalados na glória eterna para habitar lá, com Jesus Cristo Zios Theos, que os alimentará e os conduzirá à fonte de água viva, para a plena alegria de Theos e para uma eternidade do mais santo, glorioso e alegre propósito. O dia do juízo de Jesus Cristo Zios Theos será dia de luz para uns e dia de trevas para outros. O dia do juízo de Jesus Cristo Zios Theos será dia de bem-aventurança para uns e dia de severo juízo para outros. O dia do julgamento de Jesus Cristo Zios Theos será dia de alegria para uns
e dia de tormentos eternos para outros. Só há dois destinos: céu de glória e inferno de fogo. Alegria eterna com Jesus Cristo e Theos, e castigo eterno com o diabo, a besta e o falso profeta. Comunhão com Jesus Cristo e Theos, e tormento com o diabo e seus anjos. O tormento é da mesma duração que a vida. A separação entre bodes e ovelhas será eterna e imutável. Tão certo quanto Jesus Cristo e Theos é eterno, a pátria celeste é um dia interminável sem noite, e o inferno é uma noite interminável sem dia. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Aqui e agora. Quer entregar sua alma para Jesus Cristo e Theos? Aqui e agora quer pedir a Deus perdão de seus pecados em nome de Jesus Cristo e Theos? Você sabe, a solução para sua alma é Jesus Cristo e Theos. Você sabe, Jesus Cristo e Theos salva em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. Você sabe que a única esperança para a salvação de sua alma está em Jesus Cristo e Theos. No momento de decisão em Jesus Cristo e Theos, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Aqui agora, venha, venha, venha rapidamente e entregue sua alma para Jesus Cristo e Theos enquanto você respira o fôlego de vida, o ar da graça de Deus.